Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, o Educador Cristão e a Escola Bíblica. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. A nossa aula de hoje será com a professora missionária Viviane. Ela é formada em teologia com ênfase em missiologia, bacharel em teologia, ela tem especialização em aconselhamento pastoral e também especialização em evangelização com surdos. Ela também é pós-graduada em docência de ensino superior e está se formando, bacharelando em psicologia. Deus abençoe cada um de vocês, que seja uma aula proveitosa, abençoada, mais uma aula do nosso curso, o Educador Cristão e a Escola Bíblica. Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Seja engrandecido e adorado para todos sempre. Nos reunimos mais um dia em respeito e devoção ao Senhor, pedindo sempre que tudo aquilo que temos aprendido, todas as informações, tudo que tem chegado a nós no conhecimento, possa se tornar em ações práticas que glorifiquem e exaltem o Teu nome santo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês, a professora Viviane Toledo, a missionária Viviane Toledo, agora com a aula de hoje. Um abraço, fiquem na paz, uma boa aula. Boa noite, bem-vindos a mais uma aula do curso Educador Cristão e a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a psicologia da educação. Meu nome é Viviane Toledo, como o pastor Elmer falou, e vai ser um prazer para mim passar esse tempo com vocês aqui, trazendo essa concepção do que é a psicologia da educação e como nós podemos fazer o bom uso dela na nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, a psicologia da educação é também conhecida como a psicologia educacional. Ela se aprofunda no ambiente de ensino-aprendizagem, não somente no método de ensino ou nas ferramentas avaliativas, mas levando em conta características e momentos que o indivíduo está passando e que estão interferindo na maneira como ele absorve o conteúdo que está sendo passado para ele. Nós vamos partir do princípio que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Nós temos reações fisiológicas, que interferem totalmente no nosso estado de humor, na nossa percepção, na nossa atenção. Nós temos os nossos relacionamentos sociais e, como bem sabemos, as nossas emoções nos afetam, e também a nossa própria cognição. A psicologia é uma ciência muito nova, A psicologia começou por volta do século XIX, quando William Wundt foi um pesquisador aí da psique e lançou a sua primeira obra. Embora quem seja conhecido como pai da psicologia seja Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise. Freud era um médico neurologista e já tinha esse olhar para o ser humano como um ser biopsicossocial. Mas foi só agora, em 1960, nos Estados Unidos, que Aaron Beck evoluiu a psicologia para um novo conceito chamado teoria cognitivo-comportamental, que é o enfoque que nós vamos estar dando aqui. Vamos lá? Então, a psicologia da educação, o seu conceito é de avaliar o indivíduo, em todas as vertentes que envolvem ali o ambiente de ensino-aprendizagem. O funcionamento dos mecanismos pessoais de aprendizagem, seja em crianças ou em adultos, a eficácia das estratégias educacionais abordadas e o funcionamento do próprio ambiente escolar, em forma de organização.
Nós, quando falamos em estudar, nós temos um modelo que nós conhecíamos, né, por escola, que era aquele modelo presencial, onde a gente colocava o uniformezinho, passava em média 4 horas com uma professora à frente, um quadro negro. E hoje a educação já passou por várias revoluções. Você mesmo agora tá aí, pode estar no seu trabalho, na sua casa, quem sabe até no carro, enquanto tá indo para casa e está fazendo esse curso. A educação, ela passou por uma revolução muito grande nessa pós-modernidade. E a pandemia traz também aí uma aceleração nos meios tecnológicos de comunicação, né? Nós já tínhamos previsto que a tecnologia entraria no ambiente educacional mais cedo ou mais tarde, mas com a pandemia isso foi acelerado. As pessoas passaram a ter aula mesmo no ensino regular, né? No ensino infantil, o MEC abriu aqui no Brasil, por exemplo, exceção para que fosse lecionado de maneira virtual. Tudo isso vai fazer com que seja afetada a maneira com que o indivíduo vai absorver, para bom ou para mal, né? Então, quando nós falamos em psicologia da educação, é olhar para esse indivíduo que está recebendo conhecimento e enxergar quais ferramentas eu posso utilizar que vão ser viáveis, né, com o contexto no qual ele está inserido, levando em conta essa questão dele ser um ser biopsicossocial. Quando nós falamos em psicologia da educação, nós estamos falando tanto da estratégia do educador, quanto do posicionamento e da disciplina do aluno, né? É necessário que haja do educador um olhar humanizado para o seu aluno, que é uma coisa que não acontecia. Nos sistemas arcaicos de avaliação, como que era feito? Nós passávamos a tabuada e o aluno ele tinha ali que fazer, né, a prova oral, e ele memorizava. Não necessariamente o aluno ele aprendia, né? Aí nós temos Jean Piaget com o construtivismo, que vai falar que a educação, ela não pode ser apenas passada, né? O ser humano, ele não aprende apenas por memorização, mas ele fala que os fenômenos humanos são biológicos em suas raízes, sociais em seus fins e mentais em seus meios. Ou seja, olha, toda a esfera, a complexidade desse ser tem que ser alcançada no momento da aprendizagem, né? Não adianta mais eu pegar e falar para o meu aluno memorizar. O que acontecia? Os alunos aprendiam, eles aprendiam a fórmula de Bhaskara, agora você vai dar risada porque resgatei lá do seu tempo, né, de ensino médio. Mas quando eles saíam das escolas, eles não sabiam usar. Eles não sabiam que conta fazer, por exemplo, para adaptar uma receita de bolo. Coisas que seriam práticas, como a regra de 3, não eram utilizadas. Por quê? Porque o indivíduo não aprendeu, ele apenas memorizou, ele não construiu esse conhecimento, né? Nós sabemos, a psicologia sabe, que o cérebro ele é dividido em 2 hemisférios, o hemisfério direito e o esquerdo. Quando nós temos algo relacionado à parte mais racional, ele fica gravado no lado esquerdo. Quando é algo mais emocional, é do lado direito. O que acontece? Os neurônios, eles fazem sinapses. Quando a gente aprende uma coisa nova e correlaciona ela com algo que já tenha sentido na nossa vida, isso então é feito uma sinapse do seu cérebro e isso passa a ser um conhecimento adquirido. Isso sim é aprendizado. Segundo Jean Piaget, isso é construído a partir do quê? Do conceito de realidade do próprio indivíduo. Vou usar um exemplo bem simples. Jesus ele caminhava com pessoas que viviam do campo. Ele caminhava com pessoas que viviam de plantar, colher e negociar sementes. Então ele vai e diz assim para as pessoas que o seguiam: o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Então, algumas sementes caíram pelo caminho. Olha só, ele constrói o conhecimento de algo desconhecido a partir do conhecimento de algo já experienciado pelo seu aprendiz. Isso é uma abordagem construtivista. Dentro da perspectiva que nós temos da TCC, da teoria cognitivo-comportamental, Aaron Beck fala que o ser humano
ele vai aprender a partir de crenças e estados de espírito funcionais. Ou seja, ele precisa encontrar, localizar quais são as emoções disfuncionais que estão limitando o seu aprendizado. E quais são as emoções funcionais, as memórias funcionais que ele pode correlacionar com esse novo aprendizado. Segundo a teoria comportamental, cognitivo-comportamental, o ser humano, ele precisa ter claro os seus objetivos. O que eu vou fazer com esse aprendizado? Isso serve tanto para o professor quanto para o aluno. Para você, professor, dar um sentido naquela aula. Por que você está fazendo esse curso? Por que você está aprendendo isso? Aonde você pode aplicar isso? Você pode olhar para a sua sala de aula, para o grupo que você leciona, a partir desta perspectiva. Você que é aluno vai olhar a partir de qual? Onde eu posso aplicar isso que eu estou aprendendo aqui na escola bíblica? Nós temos revistas, por exemplo, como o Cristão e as Finanças, o Cristão e o Dinheiro. Onde que eu vou aplicar isso? No meu orçamento familiar? No meu orçamento pessoal? Onde que eu vou aplicar esse conhecimento da parábola do semeador? Né? E aí nós vamos passar a ter também um olhar mais atento para as dificuldades que surgem no ambiente educacional. Para a psicologia da educação, não existe um aluno burro, não existe uma pessoa incapaz de aprender. A psicologia da educação aborda transtornos que dificultam o aprendizado. Ela aborda, momentos, culturas, ambientes no qual está inserido. Nós sabemos que não é possível aprender e ter uma concentração adequada quando o aluno tem fome. É por isso que a educação pública hoje provê de recursos para a merenda, para que o aluno possa estar alimentado. E nós podemos olhar isso também a partir do nosso contexto cristão ali na escola bíblica dominical. Muitas igrejas têm o hábito de fazer, por exemplo, a escola bíblica dominical no período da manhã. A proposta de escola bíblica, ela vem já com uma perspectiva já pronta, do que foi outrora, anteriormente, como era a escola bíblica. Era todo domingo, às 8 da manhã, começava um período de oração e agora vinha o começo da aula. E como que é hoje, Como que se dá hoje a escola bíblica dominical? Antigamente, eram poucas as igrejas que tinham recursos para dividir em faixas etárias. A psicologia da educação, ela vai levar tudo isso em conta. É muito importante que as pessoas sejam classificadas por interesse, faixa etária, e, se possível, até por grau de instrução. Ou seja, criar ali um ambiente, por exemplo, para uma sala de adultos que são alfabetizados, que tem nível superior, e uma sala de educação para adultos também, mas que, por exemplo, não foram alfabetizados na infância, É muito importante esse olhar do educador, saber qual é o contexto que ele está ensinando, porque todo conceito pode ser ensinado, Kant dizia que o ser humano é o que a educação fez dele. Olha só, então não existe um ser humano que vai ser incapaz de aprender, mas apenas pessoas com perspectivas diferentes, vivências diferentes e que vão aprender de maneiras diferentes. Existe hoje a teoria da inteligência múltipla, Onde nós podemos abordar por área de conhecimento. Então, uma pessoa que ela aprende de forma mais visual, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, outras que aprendem mais lendo, e tem pessoas, gente, que assimilam melhor o conteúdo quando elas fazem uma prova, sim. Então, tudo isso são ferramentas e recursos que o educador pode trazer para o ambiente da educação cristã, para o ambiente da escola bíblica. Já não é mais como antigamente. Hoje você tem a possibilidade de dar a revista para o seu aluno estudar durante a semana e aplicar um teste no domingo. Isso pode elevar o grau de comprometimento dele e dar para ele o que a psicologia da educação tanto fala, um objetivo para aquele estudo. Nós temos que dar funcionalidade para os conteúdos que nós estamos abordando em sala de aula. Não é apenas dar um conteúdo, mas eu vou trazer de volta aqui o exemplo da Bhaskara ou da fórmula de 3.
Olha, Viviane, eu sei que para 2 xícaras de arroz eu preciso de 1 copo de água. Mas agora eu preciso fazer 4 xícaras de arroz. O que eu vou fazer? É a regrinha de 3, gente. Entende? Então eu vou dar uma funcionalidade. Para dona de casa eu vou falar sobre uma receita de comida, por exemplo. E para uma pessoa que trabalha com o campo, o que eu vou falar? Sobre as proporções do plantio. O que eu vou falar para um advogado? Sobre as proporções ou sobre os agravantes na penalidade criminal, por exemplo. Eu posso trazer o conteúdo com uma funcionalidade. Eu posso trazer hoje uma nova perspectiva totalmente contextualizada. A psicologia da educação, ela permite que o educador, ele traga uma nova roupagem a conceitos antigos, pré-estabelecidos. Então, você não vai mudar o conceito, você não vai mudar a conta, você só vai mudar a maneira de apresentá-la, de maneira que ela fique clara com a realidade do seu aluno. É importante também que o aluno tenha disciplina, né? Para que ele possa aprender. Durante todo esse período de isolamento, as pessoas tiveram que administrar o seu próprio tempo. Empresas enviaram pessoas para trabalhar em home office. Escolas mandaram os alunos para aprender em casa também. E a própria igreja passou a cultuar de forma online. O que aconteceu? Muitas pessoas, elas passaram a se perder no tempo. Por quê? Porque estava assistindo o culto, mas estava preenchendo uma planilha do trabalho e tinha uma leitura para entregar da escola. Isso não funciona. O nosso cérebro, ele precisa entender que é importante, que é relevante. Aaron Beck disse assim, que há muito mais na superfície do que o nosso olhar alcança. Então, às vezes, quando o aluno ele mostra desinteresse ou quando ele está aí com multitarefas para fazer, ele acaba se perdendo pelo detalhe. E a sinapse que é feita no cérebro, ela é feita justamente pelo detalhe. Então, eu aprendo um nome de uma teoria a partir de uma coisa que eu já conhecia. Por exemplo, se eu for falar do construtivismo, é só você pensar na construção, literalmente na construção, né? E aí você linka no seu cérebro aí esse conceito com colocar bloquinhos. Você não vai colocar um bloco de cimento, mas eu vou montar aqui, ó. Aqui eu coloco a matemática e ela vai me ser útil em razões, em proporções, vai me ser útil em inteligência financeira. Aqui eu já vou colocar a inteligência social, a habilidade de convívio social. E você vai construindo a persona ou o profissional que você quer ser. Nós, enquanto educadores, precisamos levar em conta que o aluno ele precisa ser assessorado nesse processo de construção. Ele precisa ter o seu olhar captado, né? Afinal, educar nada mais é do que trazer o olhar do aluno para o aprendizado e despertar nele o interesse por aquela teoria. Porque teorias escritas não passam de teorias, mas quando trazidas para a prática, elas têm o poder de mudar a vida das pessoas, a maneira com que elas aprendem. Se os nossos pensamentos forem limpos e claros, estaremos melhor preparados para alcançar os nossos objetivos. A teoria cognitivo-comportamental, ela fala que no momento do aprendizado é necessário enumerar e nomear emoções e causas disfuncionais. Por exemplo, olha, eu não estou indo bem, eu não estou entendendo esse conceito aqui. Então, como que eu vou lidar com isso? Como está o meu estado de espírito no momento que eu estou aprendendo isso? Eu estou bem? Aconteceu alguma coisa no meu trabalho? Tá tudo bem. Ou eu tô com fome. Então você vai anotar. E você vai tentar solucionar, eliminar possíveis causas dessa disfunção no momento da aprendizagem. É necessário também hoje, né, um olhar mais atento do educador para o lado pedagógico. Diferente do magistério, a pedagogia ela tem um olhar para as patologias e transtornos que podem permear o ambiente da aprendizagem. Nós sabemos que o TDAH, ele atrapalha a concentração do aluno, ele atrapalha o aluno na leitura, na organização dos seus pensamentos e há outras síndromes, né, que precisam ser levadas em conta.
Quando nós vamos eliminando possíveis causas disfuncionais e ainda assim o aprendizado continua tendo dificuldade, o aluno continua tendo dificuldade para absorver o conteúdo, aí nós então podemos elencar ou encaminhar para procurar um transtorno mesmo, para procurar algo mais sério. Mas na maioria dos casos, o simples fato de você levar em conta que você está passando por uma semana difícil, que o seu aluno está tendo um momento difícil na família ou no trabalho, que ele está com as emoções afetadas, a primeiro momento, isso já vai eliminar grande parte das causas disfuncionais da dificuldade de aprendizagem dos nossos alunos. Então, nós vamos levar em consideração que o ambiente de aprendizagem precisa ser um ambiente com disciplina, com respeito mútuo e muita atenção. É necessário também que haja pré-estabelecido o tempo de estudo, né? Nenhuma aula pode começar sem perspectiva de como ela vai acabar. A aula precisa ter começo, meio e fim, né? Por quê? Porque isso vai abrir ali, vamos brincar, né? Vai abrir uma caixinha na cabeça do aluno e ele vai entender que encerrou. Quando ele voltar para a próxima aula, ele vai a partir de onde você parou. Quando o professor ele não tem pré-estabelecido ou pré-definido o tempo de estudo ou o tempo de aula que ele vai dar, um plano de aula bem elaborado, isso dificulta na cognição, na absorção do aluno, porque o aluno fica sem entender, ele nunca sabe quando está perto de parar e da onde que ele vai ter que retomar esse conteúdo. É necessário que o professor tenha uma linha de raciocínio contínua. Lembra que nós estamos construindo o conhecimento na cabeça do aluno? Lembra que o aluno é um ser biopsicossocial? Se nós passarmos do limite de atenção da nossa sala, o que nós vamos causar? Nós vamos perder, nós vamos deixar a sala desatenta, né? As pessoas vão passar desapercebidas e o conteúdo não vai ser adequadamente absorvido. Então, é necessário que o tempo seja pré-estabelecido e que o aluno também dedique tempo para fazer uma releitura do conteúdo dado em aula na sua casa. Então, de repente, se você está com dificuldade de aprender alguma coisa, né, vai uma dica. Segundo estudos apontam, a neuropsicologia descobriu que tudo que nós estudamos pela manhã, como a primeira coisa do nosso dia, e a última antes de dormir, o nosso cérebro entende que é importante. Ou seja, a pessoa fez isso e logo ela dormiu. O sono é um grande aliado no processo do ensino-aprendizagem. A falta de sono pode ser disfuncional neste processo. Ela vai atrapalhar a cognição, ela vai atrapalhar as emoções, ela vai atrapalhar a concentração e a capacidade de memorização. Então, nós precisamos estabelecer tempos estratégicos de estudo, tanto o professor quanto o aluno, né? Por que que a gente sempre fala que o devocional ele deve ser feito no período da manhã, como uma prioridade? E por que que é tão importante também criar o hábito da leitura, né? Antes de dormir? Porque o seu cérebro ele vai aprendendo. Tudo no nosso cérebro se trata de neuroplasticidade. Esse conceito é o que define a nossa capacidade de aprendizagem. É o quão maleável ainda é a massa do seu cérebro. Quando nós pegamos um cérebro na mão, nós percebemos que quanto maior idade, a idade mais avançada que tem aquele cérebro, a carne dele é mais enrijecida, o tecido dele é mais rígido. Então isso mostra o quê? Que nós precisamos exercitar a neuroplasticidade do nosso cérebro. Se você for uma pessoa que cultiva o hábito da leitura, que cultiva o hábito da memorização de versículos, de textos, de peças, de teatros, a música também ajuda na neuroplasticidade. Não que literalmente o cérebro vá ficar, né, maleável, mas vai possibilitar que o cérebro crie caminhos, né? O que a psicologia descobriu depois aí da Segunda Guerra Mundial? Que as pessoas elas sobrevivem mesmo após cirurgias no cérebro, né? Lobotomias foram feitas e pessoas continuaram falando, andando, não perderam capacidade. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem a capacidade de criar um novo caminho
para o aprendizado. Então, nós temos que estimular no nosso aluno o interesse para que ele coloque o seu próprio corpo, o seu próprio metabolismo para trabalhar a favor do ensino-aprendizagem. Como que eu faço isso? Estimulando que ele tenha um período de sono adequado, estimulando hábitos de cultura, hábitos saudáveis como leitura, escutar música. Cabe ao educador promover ali no ambiente da sala de aula acesso à saúde mental e emocional. Quando o educador ele leva em conta essa questão da emoção do seu aluno, ele está possibilitando maior interesse do aluno e maior engajamento. O aluno vai se envolver nesse processo. A psicologia da educação também prevê que o aluno precisa ter autonomia no processo do ensino-aprendizagem. Afinal, gente, ninguém gosta de se sentir inútil. Ninguém gosta, nem você e nenhum dos seus alunos vai gostar. Então, também é necessário que o educador cristão traga para o ambiente da igreja funções que permitam autonomia. Lembra que eu falei que hoje a gente pode aplicar um teste no aluno? Isso tudo é promoção de autonomia. Quando nós abrimos espaço de fala, quando nós tiramos dúvidas, e quando nós estimulamos o aluno a trazer, a agregar com o conhecimento que ele tem na aula, o que acontece? O aluno se sente parte do processo, né? Se você, por exemplo, está dando uma aula que permite experienciar alguma coisa. Se você é um professor infantil, por exemplo, a criança ela se leva muito pelo tato, pelo olfato, pelo paladar. Quando nós envolvemos o aluno nesse processo, seja por meio de uma dinâmica, de um vídeo, de um aroma, nós estamos fazendo o quê? Dando autonomia para o indivíduo, envolvendo ele no processo. Tem que haver no seu programa de aula uma parte que caiba ao aluno. Nós precisamos deixar espaço. Quando nós centralizamos o processo ensino-aprendizagem no professor, nós estamos ignorando que todo ser humano tem algo que pode colaborar, corroborar, construir esse conhecimento em sala de aula. Então, cabe ao professor, no programa de ensino-aprendizagem, levar em conta o quê? A autonomia do seu aluno. A psicologia da educação, ela estimula que o professor aprenda na sala de aula e também leva em conta o próprio estado de espírito e a fisiologia do educador também. É necessário tornar o processo de aprendizagem significativo para o aluno. Precisa fazer sentido, precisa ser necessário no meu contexto. Porque, vamos lá, quem aqui se lembra da tabela periódica? Fala para mim aí alguns exemplos de metais pesados. Você lembra? Provavelmente não. Por quê? Porque foram poucos os professores que nos fizeram assimilar, que nos fizeram construir sinapses. Nós memorizávamos apenas para passar. Então, você como professor, mantendo os objetivos de estudo claro, trazendo um estudo significativo para o seu aluno, pré-estabelecendo o tempo de estudo, e criando um ambiente de aprendizagem com autonomia, onde o aluno é parte do ensino-aprendizagem, você vai estimular o quê? Você vai marcar a vida do seu aluno. É o que acontecia com muitas professoras ali no jardim de infância. Muitas pessoas têm memórias afetivas incríveis sobre o seu período de alfabetização. E existe um estudo que comprova que muitas pessoas que abandonaram os estudos a partir do ginásio, né, naquela época, têm traumas correlacionados com o momento da alfabetização, né? Então, pessoas que têm boas memórias deste período de alfabetização, segundo esse estudo, têm 75% mais chances de cursar o ensino superior ou se envolver no ambiente acadêmico. Olha só, após o ensino regular. Já as pessoas que tiveram traumas durante o processo de alfabetização, elas têm 50% de chance de não terminar nem o ensino regular e 75% de chance de não se interessar por se envolver na academia ou no ensino superior. Olha que coisa triste.
né? Nós precisamos, então, ressignificar, trazer esse aluno a nomear. A terapia cognitivo-comportamental vai permitir que, se você tem um aluno aí na sua igreja, na sua sala de aula, que passou por algum tipo de trauma e colocou na cabeça, né? Eu não aprendo, eu sou burro, eu não sei ler direito, eu não leio bem. Você vai ressignificar como? Nomeando, né? Estas emoções disfuncionais, nomeando esses traumas disfuncionais. E fazendo ele racionalizar esse processo. Como que ele vai racionalizar esse processo? Então ele vai escrever lá, vou dar um exemplo. Dona Maria abandonou os estudos, está com dificuldade na escola bíblica dominical, não está frequentando, é uma aluna faltosa, né? E aí eu vou questionar ela fala, mas eu não entendo, eu não consigo ler, eu não faço a tarefa. Então a gente vai conversar. E aí a Dona Maria me contou, olha, eu levei reguada na mão, eu sou da época que o professor podia dar reguada, eu usei chapéu de burro, eu fiquei de costas lá na lousa de castigo e eu não consigo entender bem. Então a gente vai fazer ela falar, né? Verbalizar ali aquela crença limitante causada por um trauma no momento da alfabetização. Feito isso, eu vou pegar coisas que ela já aprendeu de modo prático e vou fazer ela racionalizar que ela é um ser capaz de aprender. Eu vou dizer para ela assim, quando você ouviu isso da sua professora, você já era mãe? Não. Quando você ouviu isso da sua professora, você já cozinhava? Provavelmente não. Então tá, hoje, a senhora sabe cozinhar? Sei, eu sei. E se eu quiser fazer, vamos voltar ao exemplo do arroz. Se eu quiser fazer 2 xícaras de arroz, quanto de água eu tenho que colocar? A Dona Maria, ela vai te falar a quantidade de água, o tempo de fogo, se o fogo tem que estar alto, se ele tem que estar baixo. O que você vai mostrar para ela? Olha, você é inteligente, você acabou de me dar uma receita passo a passo. Você sabia que você acabou de usar tanto redação, você foi ótima porque você soube me explicar como fazer com começo, meio e fim, porque normalmente ela vai ter um pensamento bem organizado sobre o processo de cozinhar aquele arroz. Quanto você usou matemática, porque você me disse as quantidades. Olha como você é inteligente. Então você consegue ver e fazê-lo enxergar a sua própria capacidade. Vou pegar um outro exemplo. Você tem aí na sua igreja, de repente, um diácono, né? Uma pessoa incrível que serve, que trabalha, é um auxiliar administrativo ou de repente trabalha com mão de obra em alguma indústria e ele tem dificuldades de aprendizado. Você vai levar esse seu José a racionalizar os tipos de inteligência que ele desenvolveu ao longo da sua vida, né? Porque para essas pessoas, a educação é simplesmente aquilo que ela aprendeu no ensino regular. Quando, na verdade, a vida é um processo de aprendizado. Todos os dias são oportunidades para aprender. Todos os dias e por meio de várias coisas nós podemos aprender. Como? Assimilando com coisas do cotidiano. A psicologia da educação, ela vai elaborar um programa de ensino-aprendizagem que seja confortável, tanto para o educador quanto para o seu aprendiz. Por quê? Porque quando o educador ele tem metas bem definidas, tempo pré-estabelecido e um cronograma a seguir, ele fica com segurança para trabalhar nas folgas, você tem autonomia para abrir um período de dúvidas, você tem autonomia porque você sabe onde você quer chegar e consegue mensurar aonde você está com a sua turma. Quando você não tem, você pode dar muito conteúdo, mas por não ter um nivelamento ou um objetivo pré-estabelecido, você fica sempre com aquela sensação de que você não deu uma boa aula, de que o seu aluno não está aprendendo, que você não é um bom professor, e isso vai te limitando e vai comprometendo a qualidade de ensino que você está fornecendo para os seus alunos. A psicologia da educação também prevê que o aluno precisa despertar em si disciplinas necessárias para aprender. Então, se você está aprendendo online, tempo também tem que ser delimitado. Quanto tempo eu vou estudar? Estudar a madrugada inteira não vai resolver, vai levar a exaustão, a falta de sono, como nós já falamos, vai prejudicar o seu aprendizado, né? O ambiente, um ambiente adequado, iluminado, silencioso. Poxa, Viviane, mas onde eu moro, moram 10 pessoas e não tem um ambiente calmo. Conversa, acordos dentro de casa, né? Para que seja um ambiente produtivo. Por quê?
Quando você cria essa rotina, esse tempo de estudo, quando você delimita, você também, assim como o educador, o aluno ele vai ter o quê? A segurança de saber, eu estou estudando, mas é só por 2 horas. Eu vou ter tempo com a minha família, eu vou ter tempo de qualidade. E aí ele vai poder priorizar o que realmente é importante. Quando nós não trabalhamos com rotina, com disciplina e prioridades, o que acontece? Nós tentamos fazer tudo de uma vez só. E o que o nosso cérebro entende? Que nós estamos eliminando tarefas e não absorvendo conhecimento. Quando, na verdade, todo o conhecimento que poderia ser absorvido me seria útil até mesmo na minha projeção de futuro e na minha percepção da vida que eu tive, nessa revisitação do meu passado que a abordagem cognitivo-comportamental me leva a fazer. Kierkegaard disse assim uma vez: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só vai ser vivida olhando para frente. Quando eu pego as vivências do meu aluno e coloco dentro do ambiente de aprendizagem, o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando ele a compreender algo novo a partir de algo já conhecido, algo já vivenciado. E eu vou possibilitar o quê? O que Kierkegaard fala. Ele era um filósofo dinamarquês que foi considerado o precursor da filosofia existencial. Olha, ele vai ter uma nova perspectiva de futuro. A educação, ela possibilita ao aluno criar possibilidades novas do seu futuro. É através do conhecimento que nós vamos descobrindo possibilidades para o nosso amanhã. Quando nós não conhecemos, nós não temos como requerer aquele futuro, aquela perspectiva. É como um testamento que é deixado. Se você não tem ciência da herança que você recebeu, como você vai contestá-la? O conhecimento é a nossa chave para contestar um futuro com maior qualidade de vida, com maior segurança, né? E eu quero fechar, então, esse momento nosso de aprendizado com o versículo de Oséias 4:6. Diz assim: o meu povo perece, é destruído pelos seus inimigos, porque falta conhecimento, porque ele rejeita o conhecimento. Nós precisamos, como o Provérbios fala, amar a instrução. Ama a instrução, apega teu coração à sabedoria e ela será tua amiga. Nós precisamos ensinar para o aluno que o ambiente de ensino-aprendizagem não é um ambiente de tortura, não é um ambiente de constrangimento, mas é um ambiente de novas possibilidades. Novos horizontes são construídos a partir do conhecimento. E você, educador, pode tirar uma pessoa de uma perspectiva limitada, de uma perspectiva de escravidão, para uma nova perspectiva de vida, possibilitando um vocabulário mais ampliado, possibilitando novos relacionamentos, novas pontes com o futuro. O educador pode mudar o futuro de toda uma geração. Que Deus abençoe vocês, eu espero que vocês façam uso da psicologia da educação e que vocês sejam abençoados e abençoadores através do conteúdo. Organizem-se e sejam um referencial da glória de Deus na sala de aula também. Foi um prazer estar com vocês.